15 lições estoicas para fortalecer sua disciplina e vencer a procrastinação. A procrastinação não é apenas o ato de deixar algo para depois. Ela é um inimigo silencioso, que se disfarça de descanso, de distração, de um pequeno intervalo. Mas, quando você percebe, já tomou de assalto sua energia, roubou dias inteiros e ergueu muros entre você e os seus objetivos. Quantas vezes você já se prometeu que começaria amanhã, que seria só mais 5 minutos, que precisava estar no clima certo para agir? O amanhã não chega. O clima nunca é perfeito e o tempo não espera. Os filósofos estoicos sabiam disso muito antes de nós. Para eles, perder tempo era perder a própria vida. Sêneca afirmava que não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que desperdiçamos muito dele. Marco Aurélio lembrava a si mesmo, todas as manhãs, que acordar e agir era o verdadeiro dever de quem deseja viver em harmonia com a natureza e com sua própria razão. Epicteto reforçava que não temos controle sobre quanto tempo nos resta, mas podemos escolher, hoje, o que fazer com cada instante. A disciplina, para os estoicos, não é uma prisão, mas a chave da liberdade. Liberdade de não ser escravo das próprias desculpas. Liberdade de não se perder em desejos passageiros. Liberdade de agir, mesmo quando a vontade é pequena. A procrastinação nos prende, mas a disciplina nos liberta. Essa é a batalha invisível que todo ser humano precisa enfrentar. Escolher entre o conforto ilusório do adiamento e a força real da ação. Neste vídeo, você vai mergulhar em 15 lições estoicas que não são apenas ideias bonitas, mas ferramentas práticas, afiadas pelo tempo, capazes de fortalecer sua mente e destruir o hábito de adiar. Você vai perceber que disciplina não é sobre rigidez, mas sobre criar um ritmo interno que mantém você no caminho, mesmo quando o mundo parece querer desviá-lo. A cada lição, você encontrará não apenas um conselho, mas um chamado à ação. Um lembrete de que viver é agir, de que pensar sem agir é apenas sonhar, e que todo sonho sem execução se transforma em peso. Prepare-se para questionar sua rotina, enfrentar de frente as suas desculpas e despertar uma nova forma de viver. Porque se você não decidir quando agir, a vida decidirá por você, e a vida não espera. O primeiro passo para vencer a procrastinação pela ótica estoica é compreender que o tempo não é apenas algo que passa, mas a matéria-prima da nossa existência. Cada momento desperdiçado é um pedaço de vida queimado sem retorno. E os estoicos tinham plena consciência disso. Quando Sêneca escreveu em suas cartas que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito, ele estava alertando para um fato cruel. Não são as circunstâncias externas que nos roubam a vida. Somos nós que entregamos o tempo de bandeja, quando cedemos ao adiamento e à inércia. Pense nisso com sinceridade. Quantos projetos você deixou no papel porque acreditou que teria mais tarde? Quantos sonhos se perderam porque você achou que ainda havia tempo de sobra? A verdade é que a procrastinação cria a ilusão de um futuro garantido. Mas o futuro não é uma promessa, é apenas uma possibilidade. O pensamento estoico ensina que o único tempo que existe de fato é o agora. O ontem já se foi, não pode ser alterado. E o amanhã ainda não chegou, não pode ser controlado. Apenas o instante presente está sob o nosso domínio. E é nele que a vida acontece. Marco Aurélio repetia para si mesmo ao amanhecer que não tinha o direito de se levantar da cama, apenas para se entregar ao conforto. Porque fora feito para agir, para cumprir o seu papel, para viver de acordo com a razão e a natureza. Essa visão pode soar dura, mas é libertadora. Quando você entende que cada momento é único e irrecuperável, desperta uma urgência saudável de agir, não como quem corre contra o relógio, mas como quem deseja honrar o privilégio de estar vivo. A procrastinação, no fundo, não é apenas preguiça, é uma fuga.
Fugimos das tarefas porque parecem difíceis, porque exigem esforço, porque tememos o fracasso ou a crítica. Mas os estoicos nos mostram que essa fuga não elimina a dor, apenas a transfere. O que você deixa para amanhã volta mais pesado, mais carregado de culpa e de ansiedade. O peso da ação adiada é sempre maior que o peso de agir no presente. Epicteto, que nasceu escravo e viveu em condições duríssimas, sabia que o ser humano não controla o que acontece fora, mas controla sua atitude diante do que precisa ser feito. Se alguém com tão pouco poder sobre a vida externa pôde escolher agir com firmeza no que dependia dele, que desculpa nos resta para adiar aquilo que está totalmente ao nosso alcance? Olhe para a procrastinação como uma traição silenciosa contra si mesmo. Ela é suave, parece inofensiva, como uma pausa que você acredita merecer, mas que se repete até virar hábito. O hábito se transforma em identidade, e sem perceber, você passa a se definir como alguém que não cumpre prazos, que não finaliza projetos, que sempre promete e raramente entrega. A filosofia estoica quebra esse ciclo, quando nos chama a consciência de que cada ato molda quem somos. Agir agora, mesmo em pequenas coisas, constrói uma identidade de disciplina. Adiar reforça a identidade de fraqueza. E aqui surge a disciplina como a verdadeira liberdade. Não confunda disciplina com rigidez ou com um calendário sem espaço para respirar. A disciplina estoica é muito mais profunda. Ela significa ser senhor de si mesmo, não ser escravo da preguiça, do medo ou da distração. O procrastinador acredita estar livre quando escolhe adiar, mas na realidade está preso ao ciclo da inação. O disciplinado, ao contrário, escolhe agir, mesmo sem vontade, e assim conquista a liberdade de avançar, de realizar, de viver segundo aquilo que acredita. A disciplina é a espada com que você corta as correntes da procrastinação. Por isso, a primeira lição é clara: o tempo é vida, e cada escolha de adiar é um desperdício de si mesmo. Não existe amanhã garantido. Não existe momento ideal. O momento é agora. E todo instante que você ocupa com ação é uma vitória sobre o inimigo invisível da procrastinação. Quando essa verdade se torna clara, você percebe que não pode mais se dar ao luxo de esperar. A procrastinação perde força quando você a encara como perda de vida. E a disciplina ganha corpo quando você a vê como libertação. Agir hoje é mais que cumprir uma tarefa. É honrar a própria existência. A segunda lição estoica, para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação, é compreender a diferença fundamental entre aquilo que está sob o seu controle e aquilo que não está. Epicteto insistia que a raiz da tranquilidade e da ação está em aceitar essa distinção. A procrastinação muitas vezes nasce justamente do hábito de se perder em coisas que fogem ao nosso alcance. Você adia porque está preocupado com o julgamento alheio, porque teme não ser perfeito, porque imagina cenários futuros que não pode controlar. Mas enquanto a mente está ocupada com fantasmas do que não depende de você, o presente escapa. Pense em quantas vezes você deixou de agir porque imaginou que não teria reconhecimento suficiente, ou porque não sabia como seria o resultado final. O estoico não se permite paralisar por isso. Ele se concentra apenas naquilo que pode realizar agora. Se a tarefa é difícil, ele a encara. Se o resultado não é garantido, ainda assim ele age, porque entende que o dever é a ação, não há recompensa. Marco Aurélio escreveu em suas meditações que a preocupação com aplausos ou críticas é uma distração que enfraquece o espírito. O verdadeiro foco deve estar em cumprir sua parte, em fazer aquilo que cabe à sua razão. A procrastinação também se alimenta do perfeccionismo. Você adia porque quer esperar o momento perfeito, as condições ideais, a inspiração repentina. Mas
O momento perfeito não existe. Epicteto diria que você não controla o clima, os recursos ou as circunstâncias externas, mas controla a disposição de começar, de usar o que já tem, de dar o primeiro passo. A disciplina nasce dessa clareza. Agir com aquilo que está em suas mãos, sem se perder no que está além delas. O procrastinador cria desculpas, se apoiando no que não controla. O estoico elimina desculpas ao agir no que depende apenas dele. Essa visão não apenas corta a procrastinação pela raiz, mas também liberta da ansiedade. Porque quando você foca só no que controla, reduz drasticamente o peso mental. Não precisa carregar o futuro inteiro nos ombros. Basta carregar a ação do presente. E a cada passo dado, a cada tarefa concluída, a identidade de disciplina vai se fortalecendo. Você não precisa ter certeza de que dará certo. Apenas precisa ter certeza de que agiu no que estava ao seu alcance. Essa é a essência da liberdade estoica. Lembre-se sempre de que a disciplina é construída no campo do possível. A procrastinação se esconde atrás do impossível. Quando você aprende a separar uma coisa da outra, percebe que as desculpas desaparecem e sobra apenas a clareza de que há sempre algo que pode ser feito agora. O mundo pode estar em caos, os recursos podem ser escassos, as pessoas podem criticar, mas ainda assim, você pode escolher agir. E essa escolha, repetida todos os dias, molda um caráter invencível. Assim, a segunda lição é viver e agir a partir do que depende de você. Não desperdice energia tentando controlar o incontrolável. Foque no que está diante de suas mãos e verá que a procrastinação se dissolve como névoa diante da luz da consciência. Agir no que é possível hoje é a ponte que leva da intenção à realização. E nenhum futuro pode ser construído sem esse simples e poderoso gesto. A terceira lição estoica, para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação, é aprender a usar a adversidade como combustível para a ação. A maioria das pessoas enxerga os obstáculos como justificativas para adiar. Se algo é difícil, se o cenário não é favorável, se as condições parecem injustas, a mente busca refúgio no depois. Mas para o estoico, o obstáculo não é o motivo para parar, é o chamado para agir. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação avança a ação. O que se coloca no caminho se torna o caminho. Essa não é apenas uma frase bonita, é uma chave de mentalidade que transforma cada dificuldade em treino de disciplina. Quando você procrastina por causa de dificuldades, tá deixando que a vida dite o ritmo, em vez de assumir o controle. O estoico faz o oposto. Ele entende que a adversidade é a arena onde se prova a virtude, o campo de batalha onde a disciplina se fortalece. Se a tarefa é chata, ela se torna treino de paciência. Se o desafio é grande, ele se torna treino de coragem. Se as circunstâncias são injustas, ela se torna um treino de resiliência. Não há desculpa para adiar, porque cada situação carrega a oportunidade de fortalecer algo dentro de você. Epicteto dizia que ninguém escolhe o papel que recebe na vida, mas que cabe a cada um representar bem o papel que lhe foi dado. O procrastinador reclama do roteiro e abandona o palco. O estoico aceita o papel e age da melhor maneira possível. E é nesse agir que ele descobre poder. Porque não importa se a adversidade vem em forma de falta de recursos, de críticas, de falhas anteriores, o que importa é a forma como você responde. E responder com ação é a única maneira de não ser escravo das circunstâncias. Quando você começa a enxergar os obstáculos como aliados, a procrastinação perde força, porque já não existe mais o pensamento: vou esperar as coisas melhorarem para agir. Em vez disso, nasce o pensamento: é justamente porque está difícil que preciso agir agora. A disciplina cresce não no conforto,
mas no atrito. Assim como músculos precisam de resistência para crescer, a mente precisa de dificuldades para se fortalecer. Reflita sobre quantas vezes na vida você se tornou mais forte depois de enfrentar um momento duro. Agora imagine aplicar esse mesmo princípio de forma consciente e diária. Ao invés de se esconder da tarefa porque parece desconfortável, você a encara justamente para crescer com ela. A procrastinação deixa de ser opção quando você decide que cada desafio é um convite ao aprimoramento. A terceira lição estoica, portanto, é transformar o obstáculo em caminho. Onde há dificuldade, há treino. Onde há resistência, há possibilidade de crescimento. Onde há desconforto, há oportunidade de disciplina. A vida nunca será perfeita para que você haja, mas justamente nas imperfeições se encontra a chance de se tornar mais forte. O obstáculo não atrasa sua jornada, ele é a própria jornada. E quando você adota essa visão, descobre que nunca mais precisará adiar, porque todo desafio se transforma em motivo para agir. A quarta lição estoica, para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação, é entender que pequenas ações têm mais poder do que grandes intenções. O erro comum de quem adia é imaginar que precisa dar um salto enorme para começar. Você sonha com transformações grandiosas, mas paralisa diante da ideia de fazer tudo de uma vez. O estoico, ao contrário, enxerga que a grandeza é construída na repetição das coisas simples, nas pequenas escolhas diárias que, somadas, moldam um caráter disciplinado e uma vida sólida. Sêneca dizia que não é a falta de força que nos paralisa, mas a falta de constância. A procrastinação se alimenta do desejo de esperar pelo momento certo para fazer algo grandioso. Mas esse momento nunca chega. Quem busca o perfeito acaba não fazendo nada. Já o estoico se concentra no que pode ser feito agora, mesmo que seja pequeno. Ele sabe que levantar-se da cama, quando não há vontade, já é uma vitória. Escrever uma única linha de um projeto já é progresso. Dá um passo, por menor que seja, já é o começo de uma caminhada. A disciplina cresce no ato de agir, mesmo quando a ação parece insignificante. Quantas vezes você já planejou mudanças completas, mas desistiu porque a ideia era grande demais para ser sustentada? É por isso que tantos desistem de uma nova rotina de exercícios, de um hábito de leitura, de um projeto pessoal. Começam com força, mas querem resultados imediatos. Quando não veem um impacto instantâneo, a motivação se esvai e o hábito morre. O estoico não busca resultados rápidos. Ele busca consistência. Entende que uma vida bem vivida não se constrói em explosões de energia, mas na firmeza das pequenas ações repetidas todos os dias. Marco Aurélio refletia sobre como cada manhã é uma chance de começar de novo. Ele não acordava pensando em mudar o império inteiro em um só dia, mas em cumprir suas obrigações com retidão e clareza. Essa mentalidade é poderosa porque elimina a ansiedade do tudo de uma vez. Você não precisa terminar hoje, precisa apenas começar hoje e recomeçar amanhã. E depois de amanhã, de novo. É assim que a procrastinação é derrotada, não em grandes batalhas ocasionais, mas em pequenas vitórias diárias que acumulam força e criam identidade. A procrastinação nos engana, com a promessa de que um dia faremos algo enorme. O estoicismo nos liberta com a clareza de que já podemos fazer algo agora, por menor que seja. E é essa ação pequena que abre caminho para a próxima, e a próxima, até que o impossível se torne inevitável. A disciplina não é fruto de explosões de esforço, mas de constância. Quem age pouco, mas age sempre, vai mais longe do que quem promete muito e nunca executa. A quarta lição estoica é viver a verdade de que a ação, por menor que pareça, vale infinitamente mais do que a intenção, porque a intenção não transforma nada.
enquanto a ação, mesmo pequena, muda a realidade. É melhor dar um passo imperfeito hoje do que esperar pela perfeição que nunca chega. Cada ato de coragem, diante da inércia, fortalece a disciplina e enfraquece a procrastinação. A vida muda não quando você promete, mas quando você age. A quinta lição estoica para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação é cultivar a prática da preparação mental diária. Marco Aurélio escrevia em suas meditações: todas as manhãs, palavras de fortalecimento interior para lembrar-se de que o dia não traria apenas facilidades, mas também dificuldades, críticas, ingratidão e contratempos. Ao antecipar mentalmente os desafios, ele se preparava para enfrentá-los com serenidade e firmeza, em vez de ser surpreendido e reagir com fraqueza. Essa prática funciona como um escudo que protege a mente contra as armadilhas da procrastinação, porque a maior parte dos adiamentos nasce justamente da falta de preparo para lidar com um que é desconfortável. Quantas vezes você acordou sem direção, pegou o celular, se perdeu em distrações e, quando percebeu, já havia entregado as primeiras horas do dia à dispersão? Essa falta de preparação é terreno fértil para a procrastinação. O estoico age diferente. Ele começa o dia lembrando-se de sua natureza, do seu propósito e da inevitabilidade das dificuldades. Não espera que o mundo seja suave, mas se fortalece para que, quando os obstáculos surgirem, ele já esteja pronto. É como um soldado que entra em batalha sabendo que haverá resistência. Essa consciência impede a mente de se refugiar em desculpas ou adiamentos. A preparação matinal estoica não é apenas reflexão, é também direcionamento. É decidir qual será a atitude diante dos imprevistos, é reafirmar o valor da disciplina antes mesmo que a tentação de adiar apareça. É declarar a si mesmo: hoje, aconteça o que acontecer, vou cumprir o que depende de mim. Essa declaração cria uma âncora mental. Quando o momento de preguiça ou distração chegar, ela serve de lembrete de que você já escolheu o caminho da ação. Sêneca dizia que a vida é como uma peça de teatro, e cada dia é uma cena que você deve interpretar com maestria. Se você não ensaia, se não prepara o papel, entra no palco sem direção e tropeça nas falas. A procrastinação nasce desse despreparo. Já a disciplina nasce quando você encara cada manhã como um ensaio para o papel que precisa representar. Você se fortalece contra os aplausos e contra as vaias, porque sabe que o verdadeiro dever é cumprir o papel com dignidade, não buscar perfeição. Ao preparar a mente diariamente, você cria disciplina de forma natural. Não precisa esperar que a motivação apareça, porque já está consciente do que precisa fazer. A procrastinação depende da surpresa, do impacto repentino das dificuldades, para se infiltrar. Quando você já esperava por elas, perde-se a força da desculpa. O que poderia ser um motivo para adiar transforma-se em confirmação de que você estava certo em se preparar. A quinta lição estoica, portanto, é simples, mas poderosa. Comece cada dia com um diálogo interno que o alinhe com a ação. Não acorde para o acaso, acorde para a disciplina. Lembre-se de que o mundo não se dobrará aos seus desejos, mas você pode ajustar sua mente para enfrentá-lo. Essa preparação constante é o que cria clareza, firmeza e consistência. E quem se prepara não precisa temer a procrastinação, porque já entra no dia pronto para agir. A sexta lição estoica para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação é encerrar o dia com reflexão. Se pela manhã o estoico prepara a mente para agir, à noite ele revisa suas atitudes para aprender. Essa prática cria um ciclo poderoso de disciplina, porque não permite que o tempo passe despercebido. Sêneca recomendava que, ao deitar-se, cada pessoa examinasse suas ações e perguntasse a si mesma:
O que fiz de bom hoje? O que deixei de fazer? Onde poderia ter sido mais firme? Esse exame não tem o peso da culpa, mas o valor do aprendizado. É a chance de observar a si mesmo como um mestre que avalia o aluno, não para puni-lo, mas para orientá-lo a evoluir. A procrastinação cresce na ausência de consciência. Quando você não olha para trás, não percebe o quanto adiou, quantas oportunidades deixou escapar, quantas horas entregou às distrações. O exame noturno quebra esse ciclo, porque obriga a encarar a realidade. Não há como se enganar quando você olha diretamente para as ações do dia. E essa clareza, mesmo que desconfortável, é libertadora, pois permite corrigir no presente o que se perdeu no passado. Marco Aurélio, em suas meditações, muitas vezes refletia sobre os erros cometidos e reafirmava que o valor de um homem está em levantar-se com mais sabedoria a cada queda. Esse é o espírito da prática noturna estoica. Não se trata de cultivar arrependimento, mas de transformar falhas em professores. Se você adiou uma tarefa, a reflexão noturna não é para condená-lo, mas para entender por que adiou e preparar-se para não repetir o erro no dia seguinte. Esse processo de consciência constante alimenta a disciplina, porque a mente aprende que cada escolha será revisada, e isso cria responsabilidade interna. A reflexão também serve para reconhecer vitórias, por menores que sejam. Quando você celebra cada pequena ação cumprida, fortalece a identidade de disciplina. A mente passa a associar a ação com orgulho e satisfação, e essa associação se torna combustível para agir mais. O estoico não depende de elogios externos, porque já tem o hábito de reconhecer a si mesmo quando cumpre seu dever. Esse reconhecimento íntimo é muito mais sólido do que qualquer aplauso passageiro. A procrastinação perde força quando a cada noite você faz um balanço e percebe que não pode continuar entregando seus dias a ela. O autoexame diário é um lembrete constante de que a vida é curta demais para ser desperdiçada. Sêneca advertia que vivemos como se fôssemos eternos, mas morremos como se nunca tivéssemos vivido. A reflexão noturna quebra essa ilusão, porque mostra que o tempo está passando e que cada escolha de adiar é uma escolha de perder vida. Assim, a sexta lição estoica é encerrar o dia com consciência e aprendizado. Não se trata de perfeição, mas de progresso. A cada noite, você tem a chance de corrigir o rumo, de fortalecer a disciplina e de enfraquecer a procrastinação. Quem observa seus próprios passos não se perde no caminho. E quem aprende com o ontem constrói um amanhã mais firme. Essa prática transforma o tempo em aliado e transforma a disciplina em hábito constante, porque a cada dia você desperta mais consciente do seu poder de agir. A sétima lição estoica para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação é abraçar o desconforto como parte inevitável da vida. Fugir da dor, da dificuldade e do esforço é o que alimenta o hábito de adiar. Sempre que a mente associa disciplina ao sofrimento, o corpo procura atalhos. Mas os estoicos ensinavam que o desconforto não é inimigo, é mestre. Ele não existe para puni-lo, mas para moldá-lo. Epicteto lembrava que a estrada para a liberdade passa pelo exercício da resistência. Só se torna livre quem não se curva diante do que é desagradável. A procrastinação se fortalece quando você acredita que agir deve ser sempre agradável. Esperar inspiração para começar, esperar disposição para levantar-se, esperar motivação para cumprir uma tarefa a menos. Tudo isso é fuga do desconforto. O estoico entende que a vida não se curva aos nossos desejos e que o desconforto é o campo onde a disciplina é forjada. Se você treina sua mente para aceitar a dificuldade, não depende mais da vontade para agir. Você age porque é o certo e não porque é prazeroso. Sêneca dizia que o homem corajoso não foge das dificuldades, mas aprende a conviver com elas como parte da natureza. Essa aceitação muda tudo. Em vez de enxergar o esforço como punição,
você passa a vê-lo como fortalecimento. Cada vez que age, apesar da preguiça, você reforça a musculatura da disciplina. Cada vez que enfrenta uma tarefa que não deseja, mas sabe que precisa, você cria em si mesmo a prova de que não é escravo das sensações. O desconforto se transforma em oportunidade de treino, como pesos que fortalecem o corpo na academia. A procrastinação oferece o conforto imediato, mas cobra o preço alto da estagnação. A disciplina escolhe o desconforto imediato para colher o fruto da liberdade. Quem foge do esforço, paga com arrependimento. Quem abraça o esforço, conquista respeito próprio. Essa é a troca que define quem avança e quem fica para trás. Quando você internaliza que o desconforto faz parte do processo, descobre que já não precisa esperar o momento perfeito para agir, porque entende que nunca será fácil. E justamente por isso, deve começar agora. Marco Aurélio escrevia para si mesmo que não fora feito para descansar eternamente, mas para agir. Assim como os pés foram feitos para andar e os olhos para ver, o ser humano foi feito para cumprir seu papel no mundo. E cumprir esse papel exige esforço. Negar isso é negar a própria natureza. Aceitar o desconforto, por outro lado, é viver em harmonia com ela. Essa perspectiva elimina boa parte das desculpas que alimentam a procrastinação. A 7ª lição estoica é clara. Não espere que seja fácil. Abrace o difícil como caminho de crescimento. Quanto mais você treinar sua mente a agir mesmo no desconforto, menos poder a procrastinação terá sobre você. O desconforto deixa de ser um muro e se torna uma ponte. E ao atravessá-la, todos os dias, você descobre que a disciplina não é sofrimento, é liberdade conquistada pelo esforço consciente. A 8ª lição estoica, para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação, é aprender a valorizar a virtude acima dos resultados. Um dos maiores motivos para adiar é a obsessão por garantias. Só começamos se tivermos certeza de que dará certo. Só agimos se soubermos que seremos recompensados. Só persistimos se houver aplauso no final. Essa lógica é o terreno fértil da procrastinação, porque o medo do fracasso, a ansiedade pelo futuro e a necessidade de reconhecimento externo nos paralisam. O estoicismo oferece uma perspectiva radicalmente diferente. O valor de uma ação não está no resultado que ela gera, mas na retidão com que é realizada. Epicteto dizia que não está em nosso poder controlar os frutos, mas está sempre em nosso poder agir de acordo com a virtude. Isso significa que a disciplina verdadeira nasce quando você age porque é o certo, não porque será fácil ou garantido. Se o mundo aplaudir, ótimo. Se criticar, não importa. Se o resultado for menor do que esperava, ainda assim, você terá vivido em conformidade com seus princípios. Essa independência da aprovação externa é um antídoto poderoso contra a procrastinação, porque elimina a desculpa de esperar pelo cenário perfeito. Marco Aurélio lembrava que o trabalho de um homem de bem é fazer o que deve ser feito, assim como o sol deve brilhar e a figueira deve dar frutos. A virtude está em agir segundo sua natureza, não em obter garantias de sucesso. Quando você internaliza esse pensamento, descobre que a procrastinação perde sentido, porque já não depende de recompensas futuras para se mover. A disciplina se fortalece porque encontra valor no ato em si, e não no que pode vir depois. Quantas vezes você deixou de começar algo por medo de não ser reconhecido, de não alcançar o padrão esperado ou de não estar pronto? Esse medo nasce da confusão entre resultado e virtude. O estoico separa as duas coisas. O resultado está fora do controle. Pertence ao acaso, às circunstâncias, às variáveis do mundo. A virtude está dentro de você, sempre acessível, sempre disponível. Quando você age de acordo com ela, já venceu, independentemente do que acontecer em seguida. Essa mentalidade cria
liberdade. Você não precisa mais se perguntar se vai dar certo. Apenas se vai agir com integridade. E agir com integridade, mesmo nas pequenas coisas, já é um triunfo. A procrastinação desaparece porque perde seu alimento. O medo do futuro. Não importa se a ação será grande ou pequena, se terá aplauso ou silêncio, se gerará frutos ou não. O que importa é que você não traiu a si mesmo, não desperdiçou o presente, não fugiu daquilo que estava ao seu alcance. A oitava lição estoica, portanto, é viver pela virtude e não pelo resultado. É escolher agir porque é o certo, não porque será recompensador. Essa visão transforma a disciplina em um estilo de vida e não em um fardo. E ao adotar essa postura, você descobre que a procrastinação já não tem mais espaço, porque cada instante se torna a oportunidade de honrar a si mesmo através da ação. A nona lição estoica para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação é aprender a não depender de elogios nem se paralisar diante de críticas. Muitas vezes adiamos porque estamos excessivamente preocupados com o que os outros vão pensar. Se não houver aplauso, não começamos. Se houver risco de reprovação, preferimos esperar. Essa dependência da opinião externa aprisiona a ação e alimenta a procrastinação. O estoicismo ensina que o verdadeiro valor está em agir conforme a razão e a virtude, não em agradar ao público. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha sua vida constantemente observada e julgada por senadores, soldados e pelo povo. Mesmo assim, em suas meditações, escrevia que a glória e a fama são efêmeras, que até mesmo os grandes nomes da história seriam esquecidos em poucas gerações. Se a memória dos maiores se apaga, como podemos condicionar nossas escolhas ao aplauso momentâneo? Para o estoico, a única plateia que importa é a própria consciência. Se você age de acordo com o que acredita ser correto, já cumpriu sua parte. A procrastinação nasce do medo de errar, sob o olhar dos outros. Quantos projetos você adiou porque se preocupava com a opinião alheia? Quantas ideias foram guardadas por receio de críticas? O estoico elimina esse peso ao entender que críticas e elogios não estão sob seu controle. O que está em seu controle é agir. A disciplina floresce quando a ação se liberta da necessidade de validação. Isso não significa agir de forma arrogante ou indiferente, mas compreender que a aprovação dos outros não pode ser a condição para seu movimento. Epicteto lembrava que, se você busca agradar a todos, deixa de ser dono de si e se torna escravo de opiniões. E escravidão é o oposto da liberdade que a disciplina proporciona. Quando você age para satisfazer expectativas externas, abre espaço para adiar indefinidamente, esperando o momento em que todos estarão de acordo, em que não haverá críticas, em que o ambiente será receptivo. Mas esse momento não existe. Sempre haverá vozes discordantes. Sempre haverá olhares atentos. Sempre haverá quem critique. O segredo está em agir. Mesmo assim, cada vez que você se move, sem depender de aprovação, fortalece a disciplina. Cada vez que você avança, apesar da crítica, destrói um pedaço da procrastinação. O que antes parecia um obstáculo, o julgamento externo, se transforma em um lembrete de que sua missão é maior do que agradar. A vida não espera você conquistar aplausos. Ela exige que você haja. A nona lição estoica, portanto, é agir sem se deixar aprisionar por elogios ou críticas. Entender que o valor de sua disciplina não está no olhar dos outros, mas na firmeza da sua consciência. Essa independência interna é o que liberta você para cumprir suas tarefas sem adiar, porque já não precisa da permissão de ninguém para fazer o que deve ser feito. A 10ª lição estoica, para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação, é transformar o dever em honra. A procrastinação geralmente nasce quando enxergamos nossas tarefas apenas como fardos, obrigações pesadas, das quais
gostaríamos de fugir. Quando a mente vê o trabalho como castigo, o impulso natural é adiar. O estoico, porém, adota outra visão. Ele não enxerga o dever como peso, mas como oportunidade de viver sua virtude. Cumprir o que precisa ser feito não é humilhação, é demonstração de caráter. Marco Aurélio escrevia que cada homem deve agir de acordo com o papel que lhe foi dado pela natureza. Assim como a abelha produz mel e a figueira dá frutos, o ser humano foi feito para agir com razão e cumprir suas responsabilidades. Quando você internaliza essa visão, cada tarefa, por menor que pareça, se transforma em chance de honrar quem você é. O procrastinador foge porque vê apenas esforço. O estoico avança porque vê sentido. A disciplina floresce quando você associa suas ações a valores maiores do que o simples cumprimento de tarefas. Trabalhar não é apenas executar ordens, é cultivar dignidade. Estudar não é apenas acumular informação, é expandir a mente. Cuidar da saúde não é apenas obrigação, é respeito por si mesmo. Esse modo de pensar transforma até mesmo atividades simples em rituais de honra. E quando o ato tem significado, a procrastinação perde força, porque já não existe apenas o peso do esforço, mas o orgulho de cumprir. Sêneca dizia que nada é mais vergonhoso do que perder tempo em atividades fúteis enquanto se foge daquilo que realmente importa. Ele sabia que a procrastinação é um desperdício daquilo que temos de mais precioso. Mas ao enxergar o dever como privilégio, como oportunidade de estar vivo e de deixar uma marca, o esforço ganha nova luz. O que antes parecia obrigação agora se torna expressão de virtude. Quantas vezes você já adiou porque acreditava que a tarefa era insignificante? O estoico não mede grandeza pelo tamanho da ação, mas pela intenção com que é realizada. Até mesmo arrumar a própria cama pode ser um ato de disciplina e honra, porque simboliza a escolha de não se render à desordem. Cada gesto se torna um exercício de caráter. A procrastinação desaparece quando você deixa de enxergar o dever como fardo e passa a viê-lo como afirmação de identidade. O homem que cumpre o que deve, ainda que em silêncio, já é maior do que aquele que sonha com grandes feitos e nada realiza. A 10ª lição estoica é clara: transforme seu dever em honra e sua disciplina deixará de ser peso para se tornar orgulho. Nesse estado, a procrastinação não encontra espaço, porque cada ação é oportunidade de viver a grandeza da própria natureza. A 11ª lição estoica para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação é liderar pelo exemplo, mesmo quando ninguém está olhando. Muitas vezes adiamos porque acreditamos que o esforço só vale a pena se houver reconhecimento, testemunhas ou recompensas visíveis. Se ninguém vê, parece não ter importância. Mas os estoicos ensinavam que a verdadeira virtude se revela na solidão, quando não há plateia, quando apenas a consciência observa. É nesse espaço silencioso que se mede o valor da disciplina. Marco Aurélio, apesar de ser imperador, lembrava a si mesmo que deveria agir com retidão, não para impressionar o povo, mas para ser fiel à própria natureza racional. Ele sabia que os olhos externos são passageiros, mas a própria consciência é permanente. Quem age apenas quando é observado está preso ao julgamento alheio. Quem age em silêncio, por convicção, constrói disciplina sólida, porque não depende de circunstâncias externas. Essa é a base para vencer a procrastinação. Agir porque é certo, não porque alguém vai aplaudir. Quantas vezes você deixou de cumprir algo porque achou que não faria diferença, já que ninguém perceberia? Essa mentalidade alimenta o adiamento, porque reduz o valor da ação ao olhar dos outros. O estoico pensa diferente. Cada ato, por menor que seja, é uma peça na construção do caráter. Se você age com firmeza no invisível, cria a força que sustentará seus maiores feitos no visível. É no privado que nasce a disciplina, que transforma o público. Epicteto dizia que o homem deve ser primeiro juiz de si mesmo antes de buscar
o olhar dos outros. Isso significa que, se sua consciência aprova sua conduta, você já possui a maior validação possível. A procrastinação perde força quando você entende que cada escolha molda quem você é, independentemente de quem vê. Agir mesmo sem testemunhas é sinal de autodomínio. E autodomínio é a essência da disciplina. Sêneca lembrava que a vida deve ser vivida como se sempre estivéssemos sendo observados, mas não pelo medo da crítica, e sim pelo desejo de estar em paz com a própria consciência. Essa visão elimina a desculpa de adiar, porque ninguém vai notar. O que importa é que você notará. Sua mente saberá se você agiu ou se traiu a si mesmo mais uma vez. A procrastinação é traição silenciosa, mas a disciplina é fidelidade silenciosa. A 11ª lição estoica é agir como exemplo, mesmo que o mundo nunca saiba, porque no fim, a única plateia que realmente importa é você mesmo. Quem se torna exemplo para se vence a procrastinação, fortalece a disciplina e constrói uma vida guiada pela integridade, não pela aparência. A 12ª lição estoica para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação é transformar cada obstáculo em oportunidade de crescimento. Enquanto a maioria das pessoas encara dificuldades como razões para parar, o estoico vê nelas o próprio caminho. Marco Aurélio escreveu que o impedimento à ação avança a ação, e aquilo que se interpõe torna-se o caminho. Essa frase encerra uma chave poderosa. O que atrapalha pode ser justamente o que impulsiona. A procrastinação nasce da crença de que precisamos esperar o terreno ficar livre para seguir. O estoico faz o oposto. Ele segue porque o terreno está cheio de pedras, e são essas pedras que fortalecem seus passos. Quantas vezes você já adiou porque as condições não eram ideais? Esperou ter mais tempo, mais recursos, mais preparo, menos obstáculos. Essa espera interminável é a armadilha que mantém tantas pessoas paradas. O estoico entende que nunca haverá condições perfeitas. Sempre existirão desafios. Mas em vez de usá-los como justificativa, ele os transforma em treinamento. A dificuldade de tempo ensina foco. A falta de recursos ensina criatividade. A crítica alheia ensina resiliência. Nada precisa ser adiado, quando tudo pode ser convertido em aprendizado. Epicteto, que nasceu escravo, tinha todas as razões externas para desistir, mas foi justamente no ambiente mais hostil que encontrou a base para sua filosofia de liberdade interior. Ele provava com sua própria vida que não importa quão duras sejam as circunstâncias, sempre há espaço para agir no que depende de nós. Esse pensamento destrói a procrastinação, porque elimina a ideia de que depois será melhor. O depois não será melhor. O que será melhor é você. Se agir agora e aprender com o que hoje parece obstáculo. Sêneca também lembrava que a adversidade é essencial para revelar quem realmente somos. Assim como o ouro é provado pelo fogo, o caráter é testado pelas dificuldades. Se você foge delas, foge também da chance de se conhecer, de crescer, de se tornar mais forte. A procrastinação não é apenas atraso, é fuga de si mesmo. Já a disciplina é o encontro com o verdadeiro eu, forjado na resistência. Quando você encara cada obstáculo como oportunidade, a procrastinação perde força, porque já não há motivo para esperar. O difícil deixa de ser desculpa e se torna convite. O improvável deixa de ser barreira e se transforma em caminho. Essa mudança de olhar é a essência da disciplina estoica. Não se trata de gostar das dificuldades, mas de usá-las como degraus. A 12ª lição estoica, portanto, é transformar cada obstáculo em caminho. A procrastinação vive da crença de que obstáculos significam não agora. O estoicismo ensina que obstáculos significam justamente agora. A vida não espera por condições ideais.
Ela oferece desafios para que, ao superá-los, você se torne alguém capaz de muito mais. A procrastinação adia a vida, mas a disciplina a torna possível em cada passo dado, mesmo e principalmente diante das dificuldades. A 13ª lição estoica, para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação, é compreender que a constância é mais valiosa do que o entusiasmo passageiro. Muitos começam projetos cheios de energia, fazem planos grandiosos, prometem a si mesmos que desta vez será diferente. Mas quando o entusiasmo inicial se esvai, surge a velha tendência de adiar. O estoico não confia no fogo momentâneo da motivação. Ele confia na chama firme da constância. Para ele, a disciplina não é um estado de espírito. É uma escolha repetida dia após dia, independentemente do humor, da disposição ou das circunstâncias. Sêneca alertava que não se deve confiar em impulsos que duram pouco, mas em hábitos que resistem ao tempo. A procrastinação se alimenta do hábito de esperar por motivação para agir. Você diz a si mesmo que vai começar quando estiver inspirado, mas esse estado raramente aparece. E quando aparece, não dura. O estoico quebra essa dependência ao agir mesmo sem vontade. Ele entende que não precisa sentir para fazer, precisa apenas decidir. Essa mentalidade gera liberdade, porque já não depende do capricho das emoções. Marco Aurélio lembrava a si mesmo todas as manhãs que deveria levantar-se da cama não para buscar prazer, mas para cumprir seu papel no mundo. Essa prática diária o tornava constante, ainda que as pressões do império fossem esmagadoras. Se o imperador podia viver pela constância, quanto mais nós, que temos diante de nós desafios menores. A disciplina estoica nasce do hábito de não negociar com a preguiça, de não se entregar ao humor do momento, de agir como se cada dia fosse treino para a eternidade. Epicteto comparava a vida a um atleta em preparação. O atleta não treina apenas quando sente vontade, treina todos os dias, porque sabe que a força vem da repetição. Assim também é a disciplina. O procrastinador espera motivação e se entrega à oscilação. O estoico busca constância e encontra firmeza. Essa firmeza é o que garante que mesmo em dias difíceis, cansativos ou desanimadores, ele não para. E ao não parar, ele vence. A procrastinação é derrotada não em explosões de esforço, mas na persistência das pequenas ações repetidas. É preferível avançar pouco todos os dias do que avançar muito em um único momento e depois parar. A constância cria identidade, e a identidade cria liberdade. Cada ato repetido constrói quem você é. Se você repete o adiamento, torna-se procrastinador. Se você repete a ação, torna-se disciplinado. A 13ª lição estoica, portanto, é cultivar a constância como valor maior do que a motivação, porque o entusiasmo é como uma faísca, mas a constância é como o fogo que aquece e ilumina sem cessar. Não espere sentir vontade para agir. Faça do agir o seu modo de viver. E quando a procrastinação tentar convencê-lo a esperar, lembre-se de que a vida não é feita de intenções passageiras, mas da constância de quem age todos os dias, mesmo quando não é fácil. A 14ª lição estoica, para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação, é transformar o trabalho em serviço. A procrastinação costuma nascer quando enxergamos nossas tarefas apenas como algo individual, limitado ao nosso interesse imediato. Se acreditamos que aquilo não impacta ninguém além de nós, é mais fácil adiar. Mas os estoicos nos lembram que a vida de cada pessoa está ligada à de muitas outras, e que agir é também servir ao todo. Marco Aurélio escrevia que o homem nasceu para cooperar, assim como as mãos foram feitas para se ajudar mutuamente. Essa visão muda o peso do dever, porque já não se trata apenas de você, mas do impacto que suas ações, ou sua falta de ação, tem no mundo ao seu redor. Quando você adia uma tarefa, não está apenas prejudicando a si mesmo. Você atrasa processos, decepciona pessoas
cria lacunas que alguém terá de preencher. Essa consciência, longe de ser um fardo, pode se tornar combustível para a disciplina. Se a tarefa parece pequena demais, lembre-se de que até mesmo pequenas peças mantêm de pé uma grande construção. O estoico encontra motivação não em prazer pessoal, mas no senso de dever diante da comunidade. Esse senso de responsabilidade é antídoto contra a procrastinação, porque elimina a desculpa de que ninguém será afetado se eu não fizer agora. Sempre há impacto, visível ou invisível. Epicteto dizia que o papel de cada pessoa na vida é como o de um ator em uma peça. Não escolhemos o roteiro, mas podemos representar com dignidade. E representar bem significa cumprir o papel, para que a peça como um todo não se perca. Esse senso de contribuição impede o adiamento, porque você entende que o atraso não é neutro, é uma falha na engrenagem. A disciplina cresce quando você assume que suas ações não pertencem apenas a você, mas a todos que dependem delas, direta ou indiretamente. Sêneca lembrava que a verdadeira grandeza não está em palavras, mas em atos que sustentam a vida em comum. Quando você procrastina, falha não só consigo, mas também com a comunidade. Quando age, mesmo que em silêncio, contribui para a ordem do mundo. Essa visão eleva até mesmo tarefas simples a um nível maior. Não é apenas enviar um e-mail, estudar uma página ou concluir uma rotina. É cumprir sua parte no todo, como cidadão do universo. A procrastinação perde força quando você percebe que seu dever é serviço. O trabalho deixa de ser um fardo pessoal e passa a ser uma oportunidade de contribuir. A disciplina ganha sentido porque não é apenas uma luta interna, é uma oferta externa. Você se torna mais firme porque entende que sua ação ajuda a sustentar algo maior. A 14ª lição estoica é clara. Transforme seu trabalho em serviço. Veja suas tarefas como formas de cooperar, de sustentar, de honrar o coletivo. Assim a procrastinação deixa de ter espaço, porque já não se trata de quando eu quiser fazer, mas de quem eu escolho ser diante da vida em comum. E escolher servir, mesmo em coisas pequenas, é escolher viver com disciplina e grandeza. A 15ª lição estoica para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação é compreender que viver é agir e que cada momento de adiamento é, na prática, um pedaço de vida jogado fora. Marco Aurélio escrevia que a vida do homem é o que seus pensamentos fazem dela, mas também lembrava que não são apenas pensamentos que moldam o destino, e sim as ações que surgem deles. Pensar sem agir é como acumular ferramentas e nunca usá-las, como preparar o terreno e nunca plantar. A procrastinação é exatamente isso, um acúmulo de intenções vazias que jamais florescem. Os estoicos alertavam que o tempo é nosso, bem mais precioso, e também o mais desperdiçado. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas sim que o tratamos como se fosse infinito. Cada vez que você adia, age como se tivesse certeza de que haverá amanhã, como se a vida lhe devesse mais oportunidades. Mas a verdade é que o amanhã não está garantido. O único território que você realmente possui é o agora. E é no agora que a disciplina se mostra ou se perde. Epicteto reforçava que não temos controle sobre a duração da vida, mas temos total poder sobre como vamos usá-la. Se você entrega o presente à procrastinação, entrega também sua liberdade, seu potencial e sua paz. Mas quando decide agir no momento em que a tarefa surge, recupera o domínio sobre si mesmo. A disciplina é justamente essa escolha consciente de viver cada instante como se fosse valioso demais para ser desperdiçado. Quantas vezes você já sentiu o peso do arrependimento por não ter começado antes? Esse peso
é a marca da procrastinação. O estoico busca viver de forma a não acumular arrependimentos. E por isso, age não porque seja fácil, não porque esteja pronto, mas porque entende que o tempo não espera. Cada ato de disciplina é uma vitória, não apenas sobre a preguiça, mas sobre a ilusão de que a vida sempre dará outra chance. A procrastinação tenta convencê-lo de que ainda haverá tempo, mas o estoicismo ensina que a vida é frágil demais para esse luxo. O amanhã é incerto, mas o agora é real. E cada vez que você escolhe agir, ainda que em coisas pequenas, honra não apenas o momento, mas a própria existência. Viver é ação. E quem adia, deixa de viver plenamente. A 15ª lição estoica, portanto, é esta: haja agora, porque a vida não espera. Transforme cada instante em prova de disciplina, e verá que a procrastinação se dissolve diante da consciência do tempo. Quem age não apenas realiza, mas vive de forma íntegra, fiel àquilo que a filosofia estoica sempre defendeu: que a vida boa não está em promessas ou intenções, mas em atos concretos, que dão forma ao destino. Chegamos ao fim desta jornada pelas 15 lições estoicas, para fortalecer a disciplina e vencer a procrastinação. Mas na verdade, este é apenas o começo. Você percebeu que cada ensinamento não é apenas uma ideia filosófica distante, mas um chamado direto à ação. A procrastinação se disfarça de descanso, de espera, de justificativas inteligentes, mas no fundo, ela é a maior inimiga da vida plena. Os estoicos compreenderam isso séculos atrás, e é por isso que suas palavras continuam ecoando até hoje. Eles não falavam sobre conceitos abstratos. Falavam sobre como viver, sobre como enfrentar o dia, sobre como agir apesar das dificuldades. Sêneca nos lembra de que o tempo não é curto, mas sim mal utilizado. Quantas horas, quantos dias e até quantos anos podem ser desperdiçados em adiamentos que nunca se concretizam? A vida passa enquanto você espera o cenário ideal, a motivação perfeita, o momento certo. Mas o momento certo não existe. O que existe é o agora, e tudo que você é capaz de fazer. Tudo que você pode conquistar. Tudo o que você pode transformar começa exatamente aqui, onde você está, neste instante. Marco Aurélio insistia em recordar-se todas as manhãs de que sua missão não era entregar-se ao prazer e ao conforto, mas cumprir o papel que lhe cabia no mundo. Se até o homem mais poderoso do império sabia que não podia perder tempo com distrações, como nós, que temos tão pouco controle sobre o destino, ousamos desperdiçar os dias com adiamentos. O exemplo dele é uma prova de que disciplina não é apenas uma virtude, é uma necessidade para quem deseja viver de acordo com a razão e com a própria natureza. Epicteto, por sua vez, mostrou que mesmo alguém sem liberdade externa pode conquistar a liberdade interior, através da disciplina e da escolha consciente. Se um homem que nasceu escravo pôde transformar a mente em fortaleza inabalável, como podemos justificar nossos adiamentos diante de tarefas que estão totalmente sob nosso alcance? A procrastinação perde o poder quando você percebe que a disciplina é a forma mais pura de liberdade, porque significa que ninguém, nem mesmo suas próprias desculpas, podem dominar sua vontade. Agora é o momento de transformar conhecimento em prática. Não basta ouvir estas lições e achar que são belas reflexões. O verdadeiro valor está em aplicá-las hoje. Escolha uma tarefa que você vem adiando. Apenas uma. Não precisa ser grande. Não precisa ser perfeita. Não precisa ser completa. Basta que seja feita. Ao agir, você quebra o ciclo da procrastinação e inicia o ciclo da disciplina. Esse é o desafio estoico: transformar a teoria em ação, o pensamento em realidade, o agora em vitória. Lembre-se de que disciplina não é prisão, é
Libertação. Libertação da culpa, da ansiedade, da sensação de estar sempre em dívida consigo mesmo. A procrastinação o prende a um amanhã incerto. A disciplina o devolve ao hoje, que é o único tempo real. E é no hoje que você constrói a vida que deseja. Se este vídeo trouxe clareza, compartilhe-o com alguém que precisa vencer a procrastinação e fortalecer a disciplina. Porque assim como os estoicos acreditavam que a sabedoria não deve ser guardada, mas compartilhada, cada ato de dividir conhecimento é também um ato de serviço. E se deseja continuar essa jornada de autoconhecimento, filosofia e ação, inscreva-se e permaneça comigo, porque este é apenas o início de uma caminhada maior. Viver não como quem espera, mas como quem age. O estoicismo nos ensina que não existe destino sem ação. O destino é construído em cada decisão, em cada escolha, em cada instante em que você decide agir, em vez de adiar. Então, antes que a vida passe diante dos seus olhos, lembre-se desta última verdade. Viver é agir, e cada ato de disciplina é um ato de honra diante da existência.